Olá, tudo bem? Estamos no encontro do curso de Fundamentos de Sintaxe do Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. E nesse encontro, nós vamos discutir como e por que classificar as palavras da língua. Sobre os objetivos dessa aula, A gente vai discutir então aqui hoje. Para que classificamos as unidades da língua? De onde vem a importância dessa classificação e que princípios norteiam essas classificações? Quais são as classes de palavras na perspectiva tradicional? Quando a gente pensa em classe e classificação, eu tenho certeza que você deve estar lembrando daquelas classes que você aprende quando você está na escola, Como substantivo, adjetivo, preposição, Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, vai ser uma revisão, das classes de palavras na perspectiva tradicional, pelo menos hoje, Só que não vai ser uma mera revisão das classes de palavras. Além de fazer uma revisão, a gente vai fazer uma análise crítica dessas classificações. A gente vai analisar se essas classificações elas atendem todos os contextos. Quando a gente vai classificar as palavras do ponto de vista da gramática tradicional, geralmente a gente vê essas classes de modo estanque, rígido. A gente pensa, por exemplo, adjetivo, palavra que designa uma qualidade, Então, por exemplo, a palavra velho, a gente sabe que é um adjetivo, mas dependendo do contexto, essa palavra pode ser também um substantivo. Então, o que se propõe aqui é que a gente faça uma revisão dessas classes, mas com uma análise, mas também fazendo uma análise crítica dessas classificações. A primeira discussão que eu gostaria de colocar aqui é que a gente pense, que a gente reflita por que nós classificamos as coisas do mundo? E quando eu coloco coisas, eu coloco entre aspas, porque na verdade eu estou querendo dizer os objetos do mundo experimental, esse mundo que a gente vive, Tudo que está ao nosso redor, Por exemplo, ao meu redor aqui, livro, quadro, parede. Por que a gente classifica essas coisas? Para dar sentido às coisas do mundo, estamos sempre utilizando classificações. Eu trouxe aqui 4 figuras, Quando você olha para essas figuras, você percebe, você é capaz de identificar que elas ilustram cadeiras. Mesmo que essas cadeiras se diferenciem em alguns detalhes, alguns pontos, você não tem dificuldade de classificar todos esses objetos apresentados nessas 4 figuras aí como cadeiras. A questão aqui que se coloca é: como que você sabe que esses 4 objetos que estão aí nessa imagem são cadeiras? A gente sabe disso porque esses objetos compartilham traços em comuns. Basicamente, a gente pode dizer que todos esses 4 objetos aí, nessas figuras, eles contêm 4 pernas, assento e encosto. Então, quando a gente vai definir alguma coisa, a gente já está classificando aquela coisa. Então, a gente está classificando todos esses 4 objetos aqui representados num conjunto, num determinado conjunto, e esse conjunto é o conjunto das cadeiras. Todas as vezes que nós damos sentido para o mundo, nós estamos classificando o mundo. A gente tem naturalmente uma necessidade de organizar as coisas do mundo. Só que não é uma organização que a gente faz fisicamente, mas uma organização na nossa mente. Para que a gente possa projetar os elementos que existem no mundo, a gente está sempre classificando eles dentro de determinadas categorias, Mesmo que essas cadeiras se diferenciem em alguns detalhes, Por exemplo, a primeira cadeira é uma cadeira de madeira, uma cadeira que você usa, por exemplo, na cozinha. A segunda, a terceira e a quarta já seriam cadeiras que você usa no escritório, Mas mesmo a gente classificando, Por exemplo, cadeira que se coloca na cozinha e cadeiras que se colocam no escritório, a gente ainda consegue identificar algumas propriedades, algumas características que são diferentes entre essas cadeiras que a gente coloca no escritório. Por exemplo, a cadeira número 2 e a cadeira número 4, Elas têm aí um encosto para os braços, esse apoio para os braços, Enquanto que a quarta cadeira não tem esse apoio. Outra característica também diferente é porque, por exemplo, a quarta cadeira é uma cadeira mais estofada, mais elegante, Então, também difere em relação à segunda, que também tem esse apoio para os braços, mas não tem esse estofamento, todo elegante que a quarta cadeira tem.
E a terceira cadeira não tem esse encosto, mas também é uma cadeira de escritório. É interessante que, independente de ter esse apoio ou não, essas 4 cadeiras, elas compartilham a mesma propriedade. Eles têm 4 pernas, né, assento e encosto. Essas são as 3 propriedades essenciais que esses 4 objetos compartilham e que fazem com que a gente identifique-os, independente da diferença que exista entre um tipo de cadeira e outro, e a função que uma cadeira tem e que a outra não tem. Aí eu trouxe para vocês 3 frases. Os suíços gostam de queijo. Os advogados escreveram a petição. As fãs viram o show. Agora a gente vai observar alguns pontos nessas frases. Nas 3 frases, ou seja, A, B e C, o verbo concorda com a palavra que aparece à sua esquerda. Então, por exemplo, na frase A, os suíços gostam de queijo, o verbo gostar concorda com a palavra à sua esquerda, que é o que é suíços. Né? Os suíços gostam. A mesma coisa com relação à palavra advogados. Os advogados escreveram a petição, a mesma coisa acontece nessa frase. E com a terceira frase também. As fãs viram o show. Né? Tem uma concordância aí. Na frase C, a palavra à esquerda do verbo é precedida por as. E nas frases A e B, por os. Então, na frase C, o sujeito da frase é um sujeito do gênero feminino, fãs, enquanto que nas frases A e B, o sujeito, né, o núcleo do sujeito, que é suíços e advogados, é um núcleo que está no gênero masculino. Na frase A referência da palavra à esquerda do verbo, que é a palavra suíços, é um gentílico, ou seja, uma palavra que refere-se a um lugar, associa com o lugar onde se nasce. Enquanto que em B e C, a associação com alguma profissão ou atividade. Seria a profissão de advogado. E na letra C, seria a palavra fã, que expressa, né, uma prática cultural de você idolatrar ou gostar de uma pessoa que é famosa e por aí vai. Agora, continuando a nossa análise, nessas 3 frases, a gente observa que as palavras suíços, advogados e fãs, de um ponto de vista formal, ou seja, estritamente linguístico, quando a gente vai analisar por esse viés, essas 3 palavras apresentam flexão em gênero e número e podem ser precedidas por os ou as. Quando a gente faz essa observação, a gente lembra, né, uma análise que a gente fez anteriormente, que existe uma concordância entre esses elementos e o verbo. Se existe uma concordância, né, a gente sabe que existe flexão nessas palavras. Né? Então, essas 3 palavras elas têm esses traços em comum. Quando a gente vai analisar do ponto de vista formal, a gente consegue encontrar esse traço de flexão em gênero e número. Aí eu trago aqui a citação dos autores, esses exemplos, toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela é baseada num texto da apostila do professor Haroldo de Andrade e da professora Maiara Nicolau de Paula. E nesse ponto aqui, os autores, eles fazem essa seguinte citação, olha. Observe que essas são propriedades inerentemente formais, internas ao sistema linguístico, sendo que a primeira faz referência a aspectos inerentes, também chamados de traços de gênero e número. Quando pensamos com esses óculos, estamos falando de classe de palavra. Portanto, diremos que essas palavras são nomes, são substantivos, e os sintagmas que elas formam são sintagmas nominais ou SNs. E a gente sabe que são sintagmas nominais porque o núcleo desses sintagmas é formado por nomes substantivos. Quando a gente está pensando em classe de palavra, a primeira análise que a gente pode fazer é uma análise do ponto de vista estritamente linguístico. E quando a gente vai classificar essas 3 palavras, a gente percebe que os traços em comuns que essas 3 palavras têm é que elas têm traços de gênero e de número. E elas também compartilham a mesma propriedade de serem núcleos de sintagmas nominais. Agora, do ponto de vista funcional, da distribuição, da relação que uma palavra tem com as outras, se a gente pegar o sintagma nominal as fãs, a gente percebe que ela pode assumir 3 posições. Por exemplo, as fãs viram o show. Nessa frase, esse sintagma nominal ele está assumindo a posição de sujeito,
Enquanto que na segunda frase, eu encontrei as fãs, esse sintagma nominal, esse mesmo sintagma nominal, está assumindo a posição de objeto direto. E na terceira frase, está assumindo a posição de complemento de preposição. A cantora acenou para as fãs. E aí eu pergunto para vocês, o mesmo se aplica para suíços e advogados? A gente observa que sim. Se a gente substituir aqui na letra A o sintagma as fãs pelo sintagma os advogados, a gente percebe, né? É gramatical uma frase como os advogados viram o show. A mesma coisa, eu encontrei os advogados, e a mesma coisa, a cantora acenou para os advogados. Então, ao analisar a posição que os elementos ocorrem na frase e no papel que eles desempenham, a função que eles desempenham, uns em relação aos outros, estamos falando de função gramatical. Então, considerando o que temos visto, nós podemos classificar um mesmo elemento linguístico quanto à forma e quanto à função. No que diz respeito à forma, estaremos fazendo uma conexão com a morfologia. A morfologia, basicamente, vai estudar como que os morfemas se combinam para formar palavras e como que a gente pode classificar as palavras. Bom, se já é interesse da morfologia estudar a classe de palavras, por que quando a gente estuda sintaxe, a gente também é de interesse nosso na sintaxe estudar a classificação das palavras? Aí eu trago para vocês esses exemplos de frases. São dois conjuntos de frase, né? O primeiro conjunto com a palavra velho, o segundo conjunto com a palavra oficial. No primeiro conjunto, frases com a palavra velho, ela pode ser classificada ora como substantivo, ora como adjetivo. Por exemplo, o velho reclamava de tudo. Este casaco já está muito velho. A mesma coisa se aplica com a palavra oficial. Meu filho já é oficial das Forças Armadas. Nesse caso, é um substantivo, né? A palavra oficial está se fazendo referência a oficial no mundo, um ser, uma entidade no mundo, enquanto que, na segunda frase, preciso de um documento oficial que certifique essa situação. A palavra oficial, ela está restringindo a referência da palavra documento. Então, sobra esse problema para a sintaxe quando a gente vai classificar as palavras. A gente percebe que sim, a gente pode dizer que velho, né, seria um adjetivo. E a gente também pode dizer que oficial é adjetivo. Mas dependendo da função sintática que essas palavras assumem numa frase específica, a gente vê que essas classificações aí começam a ficar problemáticas. Isso se aplica para vários conceitos da gramática tradicional. É devido a esses problemas terminológicos, inclusive, que na década de 50 houve uma discussão, foi criada uma comissão para poder definir uma nomenclatura gramatical brasileira, que é a NGB. Essa nomenclatura, ela mais ou menos, podemos dizer, padronizou os termos da gramática tradicional. Esses termos que a gente aprende na escola, né, como substantivo, adjetivo, sujeito, complemento, objeto direto, objeto indireto, né? Porque havia, em determinado momento, antes da década de 50, havia uma divergência muito grande entre os autores, os gramáticos, sobre os rótulos, né, dessas classificações utilizadas na gramática tradicional. Então, para dar solução ao problema das classificações gramaticais, não eram regularizadas essas classificações, o governo brasileiro criou, em 57, uma comissão formada por um grupo de gramáticos e filólogos para a elaboração de uma nomenclatura gramatical unificada, padronizada, a ser usada em todas as escolas do Brasil. Denominada NGB, essa nomenclatura é uma mera lista de termos das áreas de fonética, morfologia e sintaxe, incluindo o anexo sobre figuras de linguagem. E aí eu trago aqui uma crítica que pode ser feita, na verdade não só uma crítica, mas várias críticas que podem ser feitas com relação, talvez não especificamente à NGB, mas a como que a gente interpretou essas nomenclaturas da gramática tradicional, né? Tá aqui, olha, de fato, a NGB resolveu o problema a que se propôs, né? Que era padronizar esses termos para evitar essas divergências, né? Essa diferença de termos aí dentro, quando você discutia gramática tradicional. Mas com o tempo criou outro. A falta de visão crítica.
né? Isso tem a ver com a indústria ligada aos vestibulares e provas de entrada no nível superior em geral. Além disso, não houve mais revisão dos termos propostos, mesmo com o desenvolvimento bastante significativo da linguística no mundo e no Brasil, mais especificamente. Podemos adiantar que a confusão entre forma e função talvez seja o principal desses problemas, o que está relacionado ao conteúdo bastante normativo e tradicional da classificação utilizada. Acho que a primeira crítica que a gente pode fazer é com relação à forma como que o ensino de português está presente na escola, né, que basicamente é um ensino meramente classificatório. A gente vai para a escola, a disciplina português, ela é uma disciplina em que o aluno aprende classificações. Ele tem que saber identificar o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, o que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto e por aí vai. Mas será que o objetivo principal da aula de português é estudar classificações, né? Será que isso aí não seria só um meio para você aprender, por exemplo, habilidades comunicativas? As classificações, elas são importantes para que você possa falar sobre a língua, porque são termos da língua, né? Se a gente tivesse, por exemplo, tendo uma aula de mecânica, a gente precisava, né, de aprender alguns termos específicos da mecânica para a gente conseguir começar a falar sobre mecânica. Isso se aplica a qualquer área, qualquer tema, qualquer conteúdo. A gente precisa de dominar uma determinada terminologia até certo ponto. A gente precisa de uma terminologia para poder falar sobre aquele assunto. Só que o objetivo da aula de português não é aprender terminologias relacionadas, né, à língua e, sobretudo, à gramática tradicional. O objetivo da disciplina português tem que ser o aprimoramento das habilidades comunicativas, né? Sobretudo da escrita e da fala, em contextos formais. E se a gente for parar para analisar fora a escola, a gente vê que a percepção que as pessoas têm sobre o ensino de português é que você deve aprender essas classificações. Quando a gente vê os concursos públicos, o que você tem que dominar seriam essas classificações aí da gramática tradicional. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês as classes de palavras do ponto de vista tradicional. São essas 10 classes que eu tenho certeza que todo mundo já deve ter estudado. Se não lembra, né, é uma oportunidade que a gente tem aqui de revisar e, como eu disse, sempre fazendo uma reflexão crítica sobre essas classificações. Então, vamos lá, são as 10 classes aqui, olha, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. A gramática tradicional, quando ela vai apresentar essas 10 classes de palavras, ela ainda classifica essas palavras como palavras variáveis e palavras invariáveis. As palavras variáveis são aquelas que flexionam e as palavras invariáveis são as que não flexionam. Então, de palavras variáveis, nós temos aí o substantivo, o artigo, né, flexiona em gênero e número, o adjetivo também, número, pronome, o verbo também, né? O verbo, inclusive, apresenta mais flexões, como flexão de tempo, de modo, aspecto. E as palavras invariáveis seriam de 7 a 10, então, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E outro meio de classificar essas 10 palavras é pensando que elas são classes abertas ou lexicais, ou então classes fechadas ou funcionais gramaticais. As classes abertas seriam aquelas que permitem a inclusão de novas palavras. São palavras que têm um referente, como, por exemplo, o substantivo. Né? Quando a gente pensa em casa, você pensa num referente no mundo. A palavra casa, ela está fazendo referência a um objeto, uma entidade que existe no mundo experimental. Enquanto que as palavras gramaticais ou palavras funcionais, elas têm uma função simplesmente estritamente gramatical. São palavras prototipicamente da língua que elas não têm um referente no mundo, mas elas têm um sentido. É o caso, por exemplo, das preposições. A gente pode separar preposições que indicam posse, que indicam companhia, né? A gente faz essas classificações por causa do sentido que essas palavras, que as preposições transmitem, mas elas não têm um referente, elas não designam um referente no mundo experimental. Eu trago aqui para vocês essas 10 classes com a definição e exemplos. Então, a gente tem aí substantivo. É a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. Por exemplo, homem, cidade, justiça, verdade. Artigo, definição. É a palavra que se antepõe ao substantivo para indicar
que se trata de um ser já conhecido do leitor ou ouvinte, né? Ou 2, que se trata de um simples representante de uma dada espécie. De exemplos, nós temos aqui, são essas classes fechadas, a gente só tem esses artigos, que é o, a, os, as, e uma, uns, umas. No caso do o, a, os, as, a gente sempre diz que são os artigos definidos, e no caso do uma, uns, umas, são os artigos indefinidos. O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo, servindo para, 1, caracterizar os seres nomeados, ou 2, estabelecer uma relação, como tempo, espaço ou propriedade com o substantivo em questão. Eu trouxe como exemplo as palavras lúcido, delicado, fosco, florida, mensal, paterno, estudantil. De numeral é uma palavra que serve para indicar uma quantidade exata de pessoas ou coisas, ou para indicar o lugar que elas ocupam numa série. É o caso de 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Agora, os pronomes são palavras que desempenham na oração a mesma função que os nomes desempenham, que os substantivos desempenham, porém servindo, 1, para representar um substantivo, ou 2, para acompanhar o substantivo, determinando-lhe a extensão do significado. Então, olha, para poder representar um substantivo, a gente tem os pronomes pessoais, em sua maioria, né? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, como me, te, no, se. Pronomes indefinidos, como algum. Pronomes possessivos, como meu. Pronomes demonstrativos, como esta. Se a gente for analisar os pronomes possessivos, eles sempre vão aparecer acompanhando o substantivo, enquanto que os pronomes pessoais vão aparecer, né, sempre substituindo um substantivo. Se a gente observar o pronome indefinido algum, a gente vai ver que ele pode tanto acompanhar um substantivo quanto substituir um substantivo. A mesma coisa também com o pronome demonstrativo, pode acompanhar ou substituir. O verbo é uma palavra de forma variável, ou seja, que se flexiona, e que exprime o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. Eu trouxe aqui como exemplo desaparecer, o verbo estar. Advérbio é uma palavra que fundamentalmente modifica um verbo, podendo acrescentar outras funções privativas de acordo com o tipo específico estudado, né? Exemplo de logo, mal, lentamente, muito, são palavras que expressam circunstâncias. Preposição é uma palavra invariável que relaciona dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro é explicado ou completado pelo sentido do segundo. É o caso, por exemplo, da preposição para em ir para Roma, a preposição de em sair de casa, a preposição com em concordar com você. Conjunção é uma palavra que serve para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Por exemplo, o tempo e a maré, ouça e fale primeiro. No primeiro exemplo, o tempo e a maré, a gente tem a conjunção e, que está relacionando dois termos, né? Enquanto que, no segundo exemplo, ouça e fale primeiro, nós temos a conjunção e relacionando duas orações, porque a gente tem dois verbos, o verbo ouvir e o verbo falar. Interjeição é uma palavra usada para chamar ou interrogar alguém a quem nos dirigimos, isso segundo o Segala, né? É o caso como psil, basta. Quando a gente pensa nessas classificações, a gente tem que pensar também no critério utilizado para a definição dessas classes. Segundo esses autores, a gente teria aqui 4 critérios utilizados para classificar as palavras da língua. O primeiro critério é o critério morfológico ou formal. Ele é baseado em elementos da estrutura material das palavras e de suas variações. Eles dão como exemplo, né, uma definição para mostrar como que essa definição é baseada em critérios morfológicos ou formais. É o caso, por exemplo, dessa definição aqui, olha. Adjetivos se flexionam em gênero e número. Né? Quando eu estou descrevendo que determinada classe de palavra se flexiona em gênero e número, isso é uma definição do ponto de vista morfológico. Né? Agora, quando eu vou para critérios semânticos, que está relacionado com o sentido que essas palavras oferecem,
Aí a gente vai classificar os adjetivos como palavras que atribuem qualidades aos seres. O critério funcional ou distribucional tem a ver com a relação que uma palavra estabelece com outras palavras, e essa relação é uma relação hierárquica. Aí o exemplo de definição que nós temos aqui é: adjetivos ocorrem modificando um nome. Então, aqui está mostrando a relação que o adjetivo tem com um nome, com um nome substantivo. Exemplo, a menina bonita. Ou como núcleo de um predicado, a menina é bonita. A gente tem aqui, né, o predicado é bonita. Esse predicado a gente vai dizer que é um predicado nominal, porque ele é formado aí por um adjetivo. Né? O adjetivo é o núcleo desse predicado. Outro critério é o critério metalinguístico, característica que a palavra tem de fazer referência ao enunciado linguístico em que ela ocorre. É o caso quando a gente vai definir adjetivos e a gente diz que o adjetivo serve para comunicar opiniões sobre pessoas ou coisas, devendo ter seu uso limitado em textos formais. Bom, e finalizando, eu trago para vocês alguns problemas que a gente encontra nas definições das classes de palavras. O primeiro problema que eu trago aqui é o problema da precisão, tem a ver com a precisão mesmo dessas denominações. A novíssima gramática da língua portuguesa, do Segala, né, uma gramática que é considerada de referência, principalmente para concurso público, vários concursos públicos, né, se baseiam nessa gramática do Segala, propõe que os advérbios modificam o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Porém, se a gente pegar uma frase como João doou provavelmente as revistas e não os livros para a biblioteca, o advérbio provavelmente, né, esse advérbio de dúvida, ele modifica o sintagma nominal às revistas, e não o verbo doar. Então, a gente vê, muitas vezes, a definição que a gramática tradicional dá para as classes de palavras, e não só para as classes de palavras, ela é imprecisa. Ela não funciona para todos os casos. Outro problema também é o problema da utilidade, que também está relacionado com esse da precisão. É que as definições das classes não funcionam com todas as palavras que preenchem aquela classe. Por exemplo, os substantivos são definidos como aquelas palavras que designam seres do mundo. Mas e como ficam aquelas palavras que dizem respeito às ações, como viagem, ou entidades abstratas, ou sensações, né? Como, por exemplo, a palavra ideal, melancolia, que são palavras que se referem a entidades abstratas do mundo, expressam estados psicológicos. Se a gente defende que o substantivo designa o ser, como que ficam essas palavras mais abstratas? Isso serve para todas as definições da gramática tradicional. A maioria das definições a gente vai perceber que elas são imprecisas e, às vezes, elas não atendem todos os exemplos, elas não são representativas para todos os exemplos que a gente tem da língua. Então, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.